Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Nossas lives de quarta-feira tem sido uma repercussão extremamente positiva. Então, você que está aí, seja muito bem-vindo. Eu gosto sempre de falar que a Skill Digital tem um grande propósito, e esse grande propósito é levar de forma substancial o conhecimento e o desenvolvimento dos profissionais do mundo corporativo. E a live é um grande instrumento, né, de trazermos profissionais de qualidade superior, uma qualidade maravilhosa, como é que vocês vão conhecer o Volney Ferreira, justamente para estar trazendo assim, de primeira mão, valor para a sua vida e para a sua vida profissional. Então, ok, para isso, nós convidamos o Volney, para eu falar dele, ele é uma pessoa assim maravilhosa, mas obviamente que eu vou convidá-lo a estar aqui. Então, para eu poder falar desse tema de hoje, eu vou convidar Volney Ferreira, que vocês, eu tenho certeza, que terão o maior prazer de compartilhar esse momento aqui. Então, eu vou chamar aqui Volney para participar junto conosco. Então, já, olha aí, eu não disse, olha, deu certo! Boa noite, Larissa! Boa noite, Volney. Eu sabia que ia dar certo, meu querido. Tinha que dar, era muita fé. Ai, Volney, eu É. quero já lhe dizer assim, que primeiro, muita gente me disse que ia estar ou ao vivo ou depois compartilhando com a sua equipe pelo assunto de relevância. Então aqui, eu quero lhe dizer que essa live, eu tenho muitos feedbacks pós-live por conta do horário. Muita gente chega depois, sabe que está gravado, vai lá direto no YouTube. Essa gravação, quando terminarmos amanhã, eu já envio para você. Então, fica gravadinho e também no próprio IGTV. Então, quando nós terminamos a gravação, já automaticamente ela já fica aqui pra gente. Então, olá, Sandro, tudo bem? Boa noite. O Sobrate oficial aí é a dona Liliane, que tá mandando um beijo para você e pro Isaac. Ai, Lili, eu não sabia que era você. Eu pensei, porque tem um amigo nosso também que é bem parecido. Mas agora, então, deixa eu lhe dar um beijo especial. Obrigada por estar aqui junto conosco. Olha, gente, deixa eu dizer, Volney, que assim, nós já estamos, eu acho que mais de 3 ou 4 meses, realizando semanalmente lives com assuntos assim de interesse de pauta. E essas pautas que são desenvolvidas e criadas por nós, a gente sempre tem uma preocupação, que elas sejam uma pauta de relevância para os profissionais. Perfeito. Eu não crio uma pauta e vou procurar a quem chamar. Não, eu já penso na pauta, já penso no executivo, porque ele está associado. Então, eu não poderia jamais falar de home office sem trazer você. Porque, assim, para mim, você é uma grande referência, tanto como advogado que é uma referência de um profissional, de uma excelência, de uma competência, assim, maravilhosa. Muito obrigado. E é verdade, eu tive o prazer de lhe conhecer na ABRH, aqui em ABRH Brasil, e você é um dos ícones para mim, e o maior prazer realmente de tê-lo hoje como amigo e referência. Muito obrigado, Larissa. De imediato já quero agradecer, porque assim, é tão bom quando a gente faz um convite e a pessoa se disponibiliza, e eu sei que o seu time não é fácil, né? E você se disponibilizou e já de imediato segue para você a minha gratidão, Volney. Não, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa de estar contigo. Você é muito gentil, lembrando dos nossos trabalhos conjuntos na BRH, mas a gente faz sempre o possível aí para trazer ao RH coisas boas, né? Então, estou à disposição, muito legal participar com você, seus ouvintes, seus amigos aí presentes. Estou inteiramente à disposição, com muita alegria, para compartilhar o que for possível, viu? Ai, Volney, eu tenho certeza. E, gente, Volney é advogado, é administrador, é diretor nacional de assuntos legais da ABRH Brasil, pelo qual eu agradeço demais, e faz um trabalho primoroso, viu, gente? E é verdade, né? É diretor executivo do Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades.
é sócio do escritório Ferreira Rodrigues, Sociedade de Advogados. Esse é nosso Ronei Ferreira. E essa pessoa é uma pessoa extraordinária, gente. Então, assim, obrigado. É verdade. Muito bom estar aqui com você. Ronei, quando eu pensei na questão, aí eu vou falar um pouco da temática, porque me veio esse assunto e ele está em pauta aqui com você. Primeiro, a gente sabe que o home office ele já existe há um bom tempo. Ele não é uma novidade de pandemia. Então, não é isso. Ele já existe há um bom tempo. Mas após, eu acho que até durante a pandemia, não é nem pós, foi antes, durante o processo de pandemia, ele se tornou necessário. Então, ele saiu de uma referência do que já existia, de uma possibilidade para uma necessidade. Então, foi muito assim... Ou você tinha, não é? Então, só para você ter uma ideia, né? A Sobrate, que eu sou diretor executivo lá, ela já existe há 21 anos. E nosso objetivo é estudar o teletrabalho. Então, só de entidade são 21 anos estudando isso, difundindo. E já da década de 70, 80, já os Estados Unidos já cunhavam expressões de telework, telejob, teletrabalho de uma forma geral, né? Então, é algo que, obviamente, como você falou, a pandemia só consolidou e acelerou essa tendência, né? Mas ela já vinha se firmando, já vinha se mantendo, e é isso mesmo, viu? Não é? Agora, uma coisa que eu digo é o seguinte, eu acho que o home office, ele salvou nessa pandemia muitas empresas e vidas, né, de profissionais. Né? Então, ela veio fazer e veio romper barreiras. Né? Eu acho que existia muito preconceito, existia um preconceito se realmente as pessoas iam trabalhar mesmo, como é que eu podia, como é que eu posso, não é verdade? Eram umas lendas, né? Existem umas lendas aí. Paradigmas muito fortes que foram, eu acho que assim, literalmente quebrados. E não só quebrados, eu acho que como tudo aqui no Brasil, ele, ao mesmo tempo que ele tinha uma resistência, passou a dizer assim, não, então todo mundo agora vai fazer home office. Quer dizer, eu acho que meio que... acho que vale até para os ouvintes aí, é claro, separar um pouquinho o joio do trigo. O home office, para nós da Sobrate, ele é uma espécie do gênero teletrabalho. Né? E o teletrabalho é aquele trabalho intelectual feito à distância, ou seja, fora do local de trabalho tradicional, através das tecnologias de informação e comunicação. A gente chama abreviadamente das TICs, né? Isso mundialmente é reconhecido, porque é o trabalho feito através das tecnologias, né? E longe de um local tradicional de trabalho, né? Agora, é o trabalho intelectual. Como você classificar isso? Você imagina alguém que tenha 60% do seu tempo realizado através das TICs, ele é candidatíssimo a fazer teletrabalho. E o home office, onde se encaixa nisso? É quando você faz o teletrabalho na sua residência, no seu local de trabalho. Alguém vai dizer, mas eu posso fazer em outro local? É claro, tem gente fazendo aeroporto office, tem gente fazendo carro office, tem gente fazendo coworking office, né? Tem hotel office. Então você pode estar trabalhando em qualquer espaço onde você acesse através da tecnologia o seu trabalho, não é? E que pode ser feito. Então, para que o público tenha um distanciamento aí melhor e conheça melhor, essa é a classificação especial, porque ele pode se dar de qualquer lugar, né? Hoje a gente entra numa rodoviária, tem gente trabalhando. Entra no aeroporto, no saguão de espera, tem gente trabalhando, não é? Então, a gente brinca você coloca o office em qualquer ponto. Pode ser no hotel, pode ser num coworking, pode ser em um espaço qualquer, numa loja de conveniência, numa Starbucks. Você pode estar em qualquer ponto onde você tem acesso e realiza esse trabalho. Isso é o teletrabalho. É o trabalho feito à distância através das tecnologias. Isso para conceituar para todo o seu público aí, né? Tá, e assim, então de uma forma ou de outra, você já dando essa contextualização, de uma forma ou de outra você já falou do próprio propósito do home office. Perfeito, não é? Perfeito. E é a forma mais
vamos dizer, de alta qualidade que a gente pode dizer. Porque para o trabalhador, ele tira no home office as maiores vantagens que ele pode aferir disso. Porque ele está junto com a família, ele está com horários de lazer possível, ele pode curtir mais os espaços para educação, ele pode estar concentrado para isso, não é? Então, em termos de qualidade de vida, é muito superior. É o momento, talvez, mais apreciável quando ele está realizando o teletrabalho em sua residência, né? O bem-estar, a qualidade que se pode alcançar é muito superior. É claro, alguém vai dizer, mas tem alguns desafios, algumas armadilhas. Tem. Então, é preciso estar preparado para isso, estar orientado para isso, né? E a gente pode falar um pouquinho de... Quero muito. Eu acho que um pouquinho não, acho que essa é a grande questão, acho que é a pergunta que não quer calar. Todo mundo fazendo home office, ou como você está colocando, teletrabalho, mas não necessariamente da melhor forma, né? Da melhor maneira. Como deve funcionar, Volney, o home office, assim, para ele estar totalmente dentro da legalidade? Como é que você poderia... Você talvez, Larissa, precise separar dois tipos aí de profissionais que estão envolvidos em home office. Tem alguns profissionais que são de nível muito alto, executivos, por exemplo, que de alguma forma já faziam o home office, já faziam o teletrabalho, e eles vão continuar realizando dessa mesma forma. Não tem muito o que fazer, não precisa conscientizar, eles estão acostumados com a comunicação, com a liderança à distância, eles estão acostumados, não precisa se preocupar muito com a ergonomia, porque eles vão trabalhar, às vezes, não na casa, vão trabalhar num espaço de lazer, numa residência de campo, enfim. Esses profissionais não exigem muito preparo para eles. Porém, você tem que se preocupar muito mais com aquele profissional de qualificação baixa ou média e que esse precisa estar orientado para isso. Vamos dar um exemplo aqui. Você imagina uma empresa de call center que teve que mandar para casa todos os seus trabalhadores. O analista, aquele profissional de call center, ele estava acostumado a ir lá, tinha um posto de trabalho ergometricamente preparado, ele tinha um headset, ele tinha uma cadeira ajustável, ele tinha toda uma preocupação, tinha monitoramento, tinha controle. Então, ele vai estar distante, ele não vai estar, às vezes, sob a monitoria permanente do seu líder. Então, ele tem que ser preparado para isso, ele tem que ser orientado, ele tem que ser sensibilizado, a empresa tem que aplicar a ele normas de confiança, de segurança, tem que continuar fazendo os controles que fazia quando ele estava presencial, não é? E tem algumas preocupações que a distância vão trazer. Por exemplo, como é que eu vou fazer a liderança? Como é que eu vou convocar reuniões? Como é que eu vou me comunicar com ele? O profissional de RH é o profissional preparado para orientar, para dar esses treinamentos, né? Se ele não puder, ele tem que buscar uma consultoria para isso. Porém, se ele se sentir em condições, ele tem que preparar todo esse ambiente. Ele tem que estar preocupado com o momento de orientar o líder para não convocar reuniões em horários impróprios, em que possivelmente esse profissional vai estar jantando, almoçando com a sua família, não é? Então, ele tem que estar, de alguma forma, orientado para fazer uma comunicação e orientar o seu empregado para quando for fazer uma reunião, por vídeo reunião, por exemplo, como se portar, como se, de alguma forma, bloquear o seu microfone quando alguém estiver falando, para não ter interferências. Ele tem que fazer uma comunicação no sentido de que ele, no vídeo, esteja adequadamente trajado para se apresentar aos seus colegas, né? Então, tem que ter orientações. Assim como você, por exemplo, se preocupou em me orientar, olha, você tem que ter luminosidade, é melhor você usar um microfone para evitar interferências externas, né? Esteja sozinho numa sala, esteja concentrado naquilo que você vai fazer, não é? São orientações importantes que às vezes o trabalhador não tem previamente. Nesse momento de pandemia, muita gente foi jogado para o home office.
E foi jogado assim, tá aqui o computador e vai para casa e trabalha. Não é assim. Você tem que preparar, você tem que orientar em relação à ergonomia, que a pessoa não pode trabalhar no sofá de casa, ele não pode estar na cozinha, ele tem que estar num ambiente tranquilo. Se o ambiente dele não estiver adequado, com uma luminosidade apropriada, como fazer isso aí, como se sentar adequadamente para evitar, por exemplo, que ele venha a adquirir um problema de coluna, que ele venha a ter um problema nos braços, se ele digita muito, não é? Como se preparar adequadamente para isso. E olha, não precisa ser um expert para isso. Basta a pessoa ter vontade e imaginar o que esse trabalhador vai enfrentar. São algumas das dicas que nós passamos pela Sobrate. Nós, inclusive, estamos lançando, em breve estará no nosso site, uma cartilha para isso, com breves recomendações, não é? Como você sensibilizar, como você preparar esse profissional para que ele usufrua do melhor do home office em favor dele e também em favor da empresa, né? É claro, é óbvio, a empresa continua confiando e espera que o seu trabalhador faça o melhor nesse momento, viu? Olha, Volney, isso que você está dizendo assim é bastante agregador. Às vezes, até uma coisa simples, você construir um protocolo, não é? Onde você tem regras básicas. Agora, isso que você também falou da cartilha é muito interessante. Se depois você quiser, se isso for disponibilizado, claro. se você me der a licença, eu coloco, inclusive, e distribuo aqui para vocês. Será um prazer. Assim, vai vir da melhor fonte possível. Então, isso é uma outra forma. Isso é uma forma, por exemplo, se a gente não tem um protocolo interno, a gente pegar uma cartilha, distribuir uma cartilha. Algumas organizações, Volney, me veio assim, algumas organizações conseguiu, por exemplo, pelo menos identificar algumas necessidades básicas, porque nessa pandemia, profissionais não tinham nenhuma condição mínima necessária de internet, por exemplo, não tinha uma boa conexão. Então, muito legal que você tocou nisso, Larissa, muito legal. Olha, claro, nós falamos em gestão, em práticas de gestão, mas você tocou, sem querer talvez, ou propositalmente, em dois pontos valiosíssimos. Não adianta você dizer para o trabalhador, olha, vai para casa e trabalha do seu computador, por exemplo. Né? Não é uma boa, porque ele não vai ter lá uma banda larga suficiente. Né? Ele não vai ter os softwares necessários para manter a confidencialidade, para proteger os sistemas da empresa. Né? Então, é muito importante que a empresa se preocupe com isso. Ela pode fazer isso? Até pode. A minha pergunta é recomendável que faça dessa forma? Porque vai estar correndo risco. Se ela não controla, se ela deixa tudo a Deus dará, o que vai acontecer? O trabalhador pode abrir uma porta de entrada de um vírus, pode causar um problema gravíssimo de vazamento de dados. E vamos lembrar que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor. Não é? Isso pode ser danoso para a empresa, pode ser desastroso. Não é? Tem que se preocupar com isso. Né? Outra questão é o que você falou de banda larga. Aí o trabalhador precisa de uma banda larga mínima lá de 20 megas, 30 megas. Aí ele tem uma de 2 megas na casa dele. Pô, não vai alcançar a qualidade, não vai alcançar a eficiência necessária. Então tem que se preocupar com isso, né? A produtividade cai. Claro, a produtividade vai cair, depois vai culpar o trabalhador. Não é. A empresa tem que se preocupar com isso, né? Ela tem que se preocupar se ele precisa ou não. Por exemplo, no meu escritório, nós trabalhamos com 2 monitores, os advogados. Porque hoje, na área jurídica, é fundamental. Não é? Então, pode ser que em algum trabalho se exija isso, 2 monitores. O trabalho do call center, por exemplo, um teleatendimento, exige que a pessoa permaneça sentada o dia inteiro. Então tem que ter pausa, ele tem que ser orientado para as pausas, ele tem que ser orientado para o tempo máximo de trabalho. A empresa tem que ter bloqueios para isso, para impedir o trabalhador de ir além. Que a maior preocupação de quem está de fora é o seguinte, o trabalhador vai ficar 10, 12, 16 horas trabalhando. Não, ele vai ficar se a empresa permitir. Se a empresa não permitir, não vai ficar, tá certo? Então, tem que ter todos esses controles. E um bom equipamento,
uma boa conexão, uma boa banda larga, uma voz sobre IP ou ligações telefônicas, sistemas confiáveis de videoconferência, olha, uma coisa a gente tem sempre lá na Sobrate Orienta. As coisas gratuitas nós usamos são muito boas, mas não significam segurança. Então, a empresa tem que ter em mente que os cuidados requerem investimento, requer que a empresa compre produtos e autorizações de acesso saudáveis, para que não permita acessos, gravações externas, fragilidades no seu sistema, né? Então, tudo isso é importante. Então, é um conjunto, por exemplo, que o RH tem que se preocupar com as práticas, com a gestão, a área de TI da empresa tem que estar preocupada com infraestrutura, com tecnologia, que oferecer essa tecnologia, tem que oferecer um backup. Porque imagina o trabalhador está na casa dele e termina a luz. Estou lá no Amapá, não é? Faz uma semana que o Amapá está sem luz. E aí, verdade. O que ele faz? Então, é razoável a empresa disponibilizar a possibilidade de retorno dele à empresa, ao presencial, com todos os protocolos de segurança, enfim, né? Mas também é razoável que ela tenha outras alternativas quando não for um caso assim grave como o do Amapá. Imagine, olha, hoje a companhia energética aqui da minha região comunicou que eu vou ficar o dia inteiro sem energia. O que eu faço? Ela pode dirigir ele para um coworking, pode dirigir ele para um ponto que ela tenha contrato, uma outra unidade da empresa. O hotel, neste momento de pandemia, tem muitos hotéis e flats que disponibilizaram acessos mediante um pagamento de 2, 3 horas, 6 horas, né? Então, há opções, mas quem tem que pensar nisso é a empresa. E tem que oferecer isso, não pode deixar para, vou sair correndo agora porque está pegando fogo, é o incêndio. Não, tem que estar tudo preparado, as brigadas, né? Então, um backup, um preparo para isso. Olha, o equipamento deu problema, né? Não consigo conectar, a configuração não deu certo. Então, tem que ter preparo para essas coisas. A empresa tem que estar preparada, não pode deixar que isso aconteça. Isso, claro. Agora, Volney, outra coisa assim, que muitos já chegaram, inclusive para mim, que eu trabalho com consultoria empresarial e coach também, e dizendo que a maior vulnerabilidade para eles, ou assim, a maior dificuldade, tiveram várias, mas uma delas, ainda em relação à questão do home office, é que assim, eles tinham horários no trabalho tradicional, você sai de casa e criou uma separação. Depois, quando volta para sua casa, também cria outra separação. Não é? E que, como o home office, acabavam trabalhando muito mais, porque essa separação não estava existindo. Quer dizer, estava entrando a todo momento, a todo horário. E isso, Volney, eu acho que de uma forma ou de outra você comentou um pouco, mas se você puder ser mais específico, isso pode dar conotação de hora extra, não é, Volney? Você está passando, ligando. Olha, eu tenho uma regrinha simples para essas coisas, porque às vezes não adianta eu falar no juridiquês, porque tem gente que vem aqui numa live e fala assim, olha, no teletrabalho não tem controle de jornada, então você fica despreocupado, aplica lá o artigo 62 da CLT. Não é bem assim, não é? Por exemplo, um teleatendimento, só para terem uma ideia, ele é obrigado a controlar tudo. Ele tem que gravar as ligações, porque o Código do Consumidor exige. Ele tem que controlar a pausa, ele tem que monitorar os atendimentos, tem que ver se a pessoa atendeu bem ou não atendeu. Então, é tudo absolutamente controlado. Aí você vai dizer, eu não vou controlar a jornada dele? Mas ele tem que controlar tudo. Eu sei o que ele atendeu, o que ele falou, se ele vendeu ou não vendeu, que compromissos ele firmou, porque ali está falando em nome da empresa, né? Então, a regrinha é simples, né? Para ninguém ficar se preocupando se o artigo aplica ou não aplica. Você controla no presencial, vai controlar na distância. Se você não controla no presencial, não precisa controlar na distância. A regrinha é simples. Não é? Legal. É bem tranquilo para todos terem. Ele trabalhava comigo, tinha jornada, tinha ponto, eu controlava tudo. Tá bom, foi para casa. E você deixou de controlar tudo? Não deixou de controlar. Porque ele tem que se conectar. Eu tenho que saber que ele está conectado naquele horário, porque
é o volume de atendimento que o teleatendimento vai dar. Ah, mas é o meu executivo, eu não controlava. Se você já não controlava, você vai continuar não controlando, não é? Excelente. É uma regrinha bem simples que eu dou para o pessoal. Eu poderia ficar aqui dialogando sobre decisões, jurisprudência, tribunais, o que pensa o STF, o Tribunal Superior do Trabalho. Gente, só vai criar confusão na cabeça de vocês. A regrinha mais simples é essa. Se eu controlo no presencial, vou controlar na distância. Se eu não controlo no presencial, não vou controlar na distância. E alguém vai falar, ah, mas tem controle para isso? Tem, é só ter boa vontade, não é? Porque hoje as conexões, os acessos, você tem hoje sistemas de pontos móveis, por celular, por tablet, você controla a pessoalidade, você controla o tempo de atendimento, se a pessoa digitou, se não digitou, tudo isso hoje é controlável por sistemas. Outra coisa, eu acho, bom, primeiro, adorei essa regrinha, acho que super sério. Simples, né? Eu acho que você trouxe coisas assim simples e práticas mesmo. Então, assim, é importante agregar esse valor. Agora, outra coisa que eu também quero explorar em relação ao home office, com a vivência da gente também nas organizações, que aconteceu muito. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, você sabe bem, que é o Isaac. É o grande Isaac. É o grande Isaac. Tem um cachorrinho, então, mas eu só tenho um filho. Tem famílias que têm 2, 3, 4 filhos, que foram obrigadas a ir para o processo de home office. Tem cachorro. Legal. E assim, não tem uma estrutura. Até como você disse, olha... É ótimo. O exemplo que você está dando é ótimo. E a gente pode agravar isso mais ainda, né? Como você falou, posso ter animais, posso ter filhos, né? Aí, você imagina, o Isaac não usa computador para estudar. Mas imagina, você só tem um computador em casa, o seu filho precisa estudar, um adolescente, por exemplo, né? E hoje as aulas estão suspensas, então estão sendo feitas à distância. Você tem o seu cônjuge, marido ou mulher, que também está em casa e também precisa do computador para trabalhar, tá certo? Então, eu estou agravando aqui, né? Tem uma televisão ligada do lado, tem um som ligado do outro, ou um rádio. Tem uma propaganda política passando ao lado da sua casa, né? Neste momento de eleições, fazendo barulho. Então, olha, o que nós recomendamos é, primeiro, o trabalhador tem que ser orientado que esse é um problema que ele vai encarar, ele vai enfrentar. Como resolver isso? A gente sugere um acordo familiar. O que é um acordo familiar? Ele tem que conversar com seu marido ou mulher, tem que conversar com os filhos, tem que estabelecer horários para isso, tá certo? Para que eles possam ter um convívio. O uso do computador, da comunicação, da banda larga compartilhada, do Wi-Fi, não pode ser um motivo de discórdia em casa, não é? Para isso, ele precisa estabelecer esse acordo. Nada melhor do que estabelecer com o marido ou a mulher os horários que cada um precisa, que tem que estar conectado, como vão compartilhar, da melhor forma que vão compartilhar. Ah, é por cabo, é por Wi-Fi, eu preciso do cabo por causa da conexão. Ou quem vai usar a televisão tem que ter um ambiente separado, distante, né? Então, tudo isso se estabelece com o que nós chamamos de acordo familiar, não é? Agora, o trabalhador às vezes não tem essa vivência. Ele vai começar a viver e vai viver sofrendo isso em casa. Por isso que a sensibilização que a gente recomenda, quem tinha já um home office, um teletrabalho implantado antes da pandemia, pôde fazer isso e viver com essas particularidades e orientar o seu trabalhador. Mas quem não tinha isso e teve que fazê-lo em caráter de urgência emergencial, passou a sofrer com as pedras do caminho durante a implantação, não é? Mas se ele tiver vivência com isso, ele vai orientar, vai esclarecer, vai propor soluções ao seu trabalhador, inclusive essa, de dizer, olha, é bom que você sente com a sua família, estabeleça horários, momentos de estudo que vocês precisam, né? Ah, olha, eu só posso conectar a partir das 10 horas, porque das 7 às 10 meu filho tem que assistir aulas, não é?
Então é possível de acontecer. Tem que estabelecer horários e um acordo para que a família possa conviver com essa nova realidade. Por exemplo, eu vou fazer reunião, atendimento, tranca a porta, não permite que entre. Se tem um animal que é barulhento, você falou de um cachorro, né? Mas pode ser, por exemplo, um papagaio que é barulhento, pode ser um outro animal que também faça barulhos, né? Então, nós estamos vivendo aí em lives, webinários, situações como essa, né? Onde a gente vê o filho, o neto, também não pode desumanizar, né, Larissa? Nós que somos aí de RH, nós sabemos que tem que humanizar. Então, às vezes uma criança entra, você tem que aceitar que aquela criança não sabe que está interferindo ou não, então tem que ser carinhoso no trato, tem que ser respeitoso, né? Tem que transformar aquela posição que está dentro de uma casa em uma situação humanizada, né? Em que haverá um reconhecimento com essas ocorrências aí, né? Agora, o que eu acho interessante, Ivonei, por exemplo, quando você estabeleceu, falou aí, estabelecer acordos, é que se assim existir, assim seja dito. Porque aí, no caso, depois que está acordado, depois que está dito, não é uma questão desagradável, Claro. ou, você não informou, não é? Ou então está interrompendo. É uma coisa que diz, olha, gente, em qualquer momento pode acontecer isso, fiquem tranquilos. Então, eu acho que tudo que é comunicado, não é? E uma previamente, coisa... claro, e previamente previsível. Né? Claro. São situações, só na hipótese, né, que você Claro. vai dizer, vai estabelecer isso, né? A pessoa vai ter momentos em que vai estar com a família, jantando, almoçando, né, fazendo um intervalo. A empresa precisa ter preocupação com isso. Ela não pode ignorar esse fato, né? Claro. Outra coisa, Volney, que assim, várias pessoas já chegaram para dizer, assim, de uma forma ou de outra, eu não sei se isso com essa situação da pandemia, isso veio à tona de uma forma maior. Várias pessoas tiveram problemas, inclusive de depressão ou problemas de isolamento. Então, assim, eu acho que a gente até está extrapolando a questão jurídica, mas assim, essas pessoas, a empresa também tinha que ter um cuidado. Como é que está o emocional, além do físico, porque falamos muito do físico, da estrutura, da legalidade, mas ela também tem que cuidar do emocional dessas pessoas. Com certeza. Você sabe, nós temos uma colega que eu acho que, inclusive, vi que ela entrou aqui, a Luciana Slosberger, lá que da Sobrate é uma diretora nossa. Ela trouxe uma expressão que a gente usa com frequência, o Zoom fatigue, né? Fadigue, porque é uma fadiga do Zoom, de vídeo reuniões ou coisa parecida. O Zoom fadiga é ótimo. E tem um outro colega nosso, um chileno, o Christian Salazar, que é um professor, e ele é muito estudioso dessa área emocional e tudo. Ele cunhou uma expressão chamada tecnoestresse, porque assim, é um estresse tecnológico que você vive. Eu, às vezes, não concordo muito, eu tenho participado de muitos debates a respeito, e algumas pessoas falam, a pessoa ficou no isolamento. Não, nós vamos separar o que é isolamento corporativo, porque ele ficou longe dos seus amigos, do convívio e tudo mais, e o isolamento social, né? Ele não ficou em isolamento social, porque ele ficou em casa, ou ele ficou num ambiente onde ele tem convívio, ele está com a pessoa, ele não está isolado, né? Ele está com isolamento corporativo. E o isolamento corporativo pode ser combatido com algumas dicas. Por exemplo, o líder pode fazer acessos rotineiros, uma vez por semana, né? Pode fazer vídeo reuniões onde todos participam, dão ideias, comentam o que está acontecendo, tudo previamente agendado, programado, né? E ele vai eliminar. Agora, tem gente que está acostumado e não sabe viver realmente longe do ambiente corporativo, né? Então, é razoável, quando puder, quando o presencial estiver seguro novamente, que sejam convocados, né? Porque, olha, nossas pesquisas recentes, aliás, também fiquem atentos ao site da Sobrate, nos próximos dias nós vamos soltar a 4ª edição da pesquisa Home Office nível nacional
que nós fizemos em conjunto com a SAP, que é uma consultoria de remuneração de São Paulo, e essa pesquisa vai trazer novidades muito interessantes. Mas algumas pesquisas anteriores... Deixa eu só já lhe dizer, se você quiser um espaço para falar dessa pesquisa, quando você lançar aqui, eu já estendo isso, porque isso eu sei que é de interesse nacional. E vai ter coisas boas aí, porque nós não falamos aqui, mas tem uma coisa envolvendo, por exemplo, o custeio das atividades, né? Pago ou não pago? O que eu pago? Quanto que eu pago? Né? Coisas desse tipo. São coisas bem legais que a gente pode debater e nós vamos trazendo novidades nesse sentido. Parabéns, inclusive, parabéns. Estamos respeitando nesse momento alguns compromissos com patrocinadores e apoiadores. Nós ainda temos que privilegiar esse público, né? Que ainda não tem os resultados em mãos. Mas é mais 10, 15 dias e nós já vamos ter isso aí, viu, Larissa? Mas eu dizia, por exemplo, quando puder ser o presencial, reunir, por exemplo, quem está em home office direto. Por quê? Nós temos pesquisas anteriores indicando que, olha, 80% dos profissionais que foram para home office nesse período dificilmente voltarão ao presencial. Nós vamos enfrentar uma nova realidade. Nós temos empresas e companhias que já deliberaram que pelo menos até 2021 não voltam ao presencial. Até 2021. Então, assim... Quando você diz até o término de 2021. Exatamente. Já tem gente falando em maio, em junho, porque assim, eles só vão se sentir seguro com o presencial, talvez com uma vacina, ou coisa parecida. Então, enquanto isso não for possível, né, provavelmente vão manter o home office ou o teletrabalho aí desse pessoal. Então, quando for possível, manter os treinamentos frequentes, os treinamentos à distância ou presenciais, fazer as lives, os encontros, promover confraternizações. Alguém fala, mas eu vou fazer confraternização à distância? Claro, vai fazer, estão sendo possíveis hoje. Então, basta pôr a criatividade para funcionar. Mas que é possível sim, viu, Larissa? Que legal, olha, Voltem, muito, muito bom isso. Agora, eu quero aproveitar que a gente ainda tem... A gente tem 6 minutinhos aí ainda. Tá bom. Eu acho que é um papo, assim, um papo muito, muito rico, né? Eu acho que você deve ter visto, eu já vi assim, vários artigos também de profissionais e empresas com controvérsias, dizendo assim, olha, é melhor acabar com isso e voltar, porque vai diminuir a criatividade, vai diminuir o processo de inovação no coletivo, aquele espaço do cafezinho, aquele espaço... E aí uma questão que eu gosto sempre de colocar na vida, eu acho que não é uma questão só do teletrabalho, tudo tem o equilíbrio e tem o propósito. Claro. Claro. Você tem um propósito para determinar, não é qualquer um que... São todos que têm que entrar, ou então ninguém deve entrar. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um propósito, e ao mesmo tempo, para desenvolver, você precisa ter criatividade. Você acabou de falar uma coisa, confraternização à distância. Por que não? É claro. Você imagina só as repercussões, Larissa, em outros aspectos. Exatamente. Um sistema híbrido, por exemplo, como o Marco Antônio está colocando, é algo que é perfeitamente viável posteriormente. Né? Faz uma vez por semana o presencial, uma vez a cada 15 dias. Né? Agora, tem outras alternativas. Por exemplo, tem empresas se preocupando com isso, está enviando para ele vídeos onde ele pode usufruir de treinamentos, ele pode participar de inovações. Olha, a avaliação de desempenho à distância está sendo totalmente remodelada, você imagina isso, né? Tem gente promovendo, por exemplo, encontros internacionais que antes não eram permitidos. Não era possível. Ou então era muito custoso, né? Custoso, exatamente. Então, tudo isso são sendo inovações. Tem empresas aí que estão oferecendo, por exemplo,
o acesso a uma academia, um instrutor. Fala, olha, durante seus momentos de pausa, você tem que fazer exercício. Está aqui o vídeo do exercício possível. Então manda. Estão orientando com nutricionistas fazer uma alimentação mais saudável para quem está mais sedentário, não se movimenta. Tem vídeos orientando lazer. Olha, você pode, nos seus momentos de lazer, fazer visitas, por exemplo, a museus, a instituições onde você vai conhecer situações que antes não eram possíveis, né? Então, basta pôr a criatividade, né? A inovação, a criatividade não pode ser combatida só porque a pessoa está em casa. Ao contrário, olha só, tem gente aproveitando as horas a mais para se qualificar mais, para fazer um curso à distância, uma pós-graduação, uma graduação à distância, enfim, isso está sendo possível neste momento, o que não era antes. Porque um trabalhador, por exemplo, aqui em São Paulo, você sabe disso, nesse momento talvez não, mas tem trabalhador que perdia 4 horas por dia. 2, 4 horas no trânsito. No trânsito, e hoje ele não precisa mais se deslocar. Ele está em casa. Né? Então ele pode ir a uma academia, se ele mora num prédio, ou se ele tem uma academia próxima da casa dele. Ele pode praticar um hobby, corrida, bicicleta, ciclismo. Né? Tem uma série de coisas. É claro, ele não está impedido. Agora, ele não vai alegar que está isolado, que isolado ele não está. Ele está isolado corporativamente. Eu faço diariamente, de segunda a sábado, exercícios digital. Vem minha professora, ela passa e eu faço na minha residência. Tenho o meu colchãozinho, e faço. Quer dizer, isso também não é desculpa para você não se exercitar ou alguma coisa nesse tipo. Você tem um exercício em casa ótimo para fazer. Você pega o Isaac, põe ele para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só o pezinho dele já é ótimo. 18 quilos, ó. Tá vendo? Já nem sei se é muito bom. Ai, Volney, olha, que papo gostoso, Volney. Deixa eu lhe dizer, estamos, assim, no final da nossa live. Eu acho que com você realmente precisa de uma série, não dá para ser só uma. Mas, como eu lhe disse, já está convidado para expor essa questão da pesquisa. Vamos. Se você quiser, eu compartilho. Você me disse que eu vou ser aqui, né? Então, assim, nesse minuto final, Volney, se você quiser dar uma mensagem para os profissionais das organizações em relação a home office, embora você já tenha falado, mas assim, é como se fosse um recado principal. O que é que você diria? Você me permita, para que os colegas que estão nos assistindo acompanhem lá o site da Sobrate, né? Por favor. Sobrate com 2 T's, né? Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, .org.br, porque a gente vai soltando novidades. Aliás, a Liliane, que está aqui nos acompanhando, vai soltando novidades, eventos e tudo que as pessoas podem acompanhar. Bem, uma mensagem final. Home office não é solução para tudo, não é? Então você precisa ter criatividade, precisa inovar, sair da caixinha, como a gente fala, né? Tem que imaginar que para tudo tem solução. E não deixar de imaginar que o profissional que está do outro lado precisa ser tratado com dignidade, com humanidade, com respeito à privacidade, né? Então, são situações que as empresas não podem só imaginar, eu quero melhor, eu quero qualidade, eu quero eficiência, mas não se preocupar com o ser humano que está daquele lado do computador e precisando ser orientado para isso, tá bom? Olha, então, Volney, quero realmente expressar novamente aqui a minha gratidão a você. Você, assim, agregou de uma forma muito especial a todos que puderam estar conosco aqui, ao vivo, mas que vão ter a condição de assistir, porque vai ser importante para a vida dela. O home office é tendência real, não é nem mais tendência, é uma realidade, não tem volta. Verdade. Precisa estabelecer realmente, são os acordos que você trouxe, né? Exatamente. Para que todos possam usufruir de uma melhor forma e fazer aquela regrinha também. É verdade. Não é? Que você trouxe para que a gente possa operar.
Então, Perfeito. quero dar só um recado, porque a gente aqui tem live, Ivone, toda quarta. Sim, perfeito. Toda quarta nós temos live. Faz muito bem. Aliás, eu estou vendo aqui, agradeço muito as pessoas que estão nos acompanhando, mandando seus parabéns e mandando aí contribuições, né? Obrigado realmente a todos, a você, Larissa, e ao Marco Antônio pelo apoio todo aí que me deu nesse momento, tá bom? Muito bom. Parabéns aí, vocês. viu, Larissa? Pelo trabalho e por todo o empenho seu em prol aí dos recursos humanos e dos profissionais, viu? Parabéns. Ai, que mesmo. bom. E Tá olha, bom? diga, Liliane, que se você quiser, passa para mim não só o site, Legal. mas na realidade, se quiser passar não só a pesquisa ou informações que eu compartilho com o nosso Legal. grupo aqui, inclusive divulgo. Tá bom? Que Pode ótimo. contar conosco. Que bom, Ok, Larissa. então- Muito obrigado, viu, querida? Um abraço enorme. Foi um prazer estar contigo nessa noite, viu? Igualmente. Um abraço. Gratidão a você e a todos. Obrigadão, querida. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.